não vai ser uma review como eu geralmente faço. Existe um conflito em mim desde que eu escutei Bully do Kanye West pela primeira vez, que eu precisei de alguns dias pra entender. Eu vou olhar pra minha tela bastante porque eu tenho alguns pontos que eu escrevi antes e eu não quero perder nenhum. Eu não quero entrar em polêmicas ou em tudo que ele fez fora da música nesse tempo todo, que eu acho que você sabe bem. É mais entender como eu estava se sentindo enquanto eu estava ouvindo, porque a primeira vez que eu escutei foi muito apática mesmo, eu não senti muita coisa e eu fiquei meio confuso porque o álbum tá lá, é um álbum de 18 músicas, eu tinha que sentir alguma coisa. E já faz algum tempo que eu não me sentia atraído pela música recente dele. Eu refiro minha fase atual porque o legado anterior, obviamente, vai ser muito clichê falar sobre, porque todo mundo gosta e faz sentido porque realmente é muito bom. E eu não estava esperando esse álbum, pra mim não tinha uma antecipação real, porque, assim como todo mundo tá acostumado ultimamente, toda vez que ele vai lançar um álbum, demora sempre, atrasa, muitas vezes até como esse mesmo atrasou. Foi meio que um momento inesperado. Eu falei, quando eu vi que saiu, eu fiquei meio confuso, porque agora tem esse padrão, né, que eu acho que desde The Life of Pablo, o lançamento é sempre caótico, com datas alteradas, é uma falta de clareza. O Vultures, o 1 e o 2, se eu não me engano, o 2 principalmente, o Donda 2 também que ele fez lá, é uma coisa que foi muito... nunca tá pronto, e depois que ele lança, ele tem essas mudanças também. Vamos esperar ele mudar, porque talvez melhore. É isso que eu ouvi de algumas pessoas que são fãs. E um aspecto positivo que me motivou a escutar esse álbum foi a retirada do uso de IA que eles estão colocando como ponto pra vender esse álbum. Não literalmente vender, mas pra me ganhar esse álbum. E eu falei, caramba, isso é muito legal, porque tudo que eu tava ouvindo era sempre pessoa falando de IA quando falava da nova música dele, que eu acho que foi corretamente criticado, mas eu vou voltar nesse ponto depois. E a primeira impressão sonora que eu tive é que o álbum não se inicia extremamente diferente do Vultures, mas ele apresenta... Pelo menos uma coisa que eu gostei foi a ausência daqueles gang vocals, sabe? Aquele que dá aquela coisa de estádio, que antes me gerava uma sensação de quase um Imagine Dragons, sabe? Que eles adoram esses gang vocals e eu não sou um grande fã. E retomando uma observação que eu fiz no Don't Be Dumb na review, os instrumentais me lembravam uma mistura do Kanye do Yeezus com o Kanye de hoje em dia. E é engraçado porque esse álbum é quase a mesma coisa, tem uns instrumentais bem agressivos, que nem esse do A$AP Rocky. E como eu disse, isso aqui não vai ser uma review normal, então eu não vou passar faixa por faixa, que nem eu falo detalhando muito. É só uma conversa mais, mas assim, eu vou passar por algumas ainda das que eu gostei ou que eu não gostei. E nas 3 primeiras músicas, os instrumentais são industriais, são metálicos, com pouca presença melódica e um foco numa textura, meu impacto. Se você perceber, você vai ver que eles são bem agressivos. Tem uma contenção harmônica que acaba levando a sua atenção pro ritmo, pro timbre, pra percussão. E a sensação dos versos que ele traz aqui é daquele meme: voltou a soberba e a arrogância. Valeu, Yamamura. E eu sinto que essa postura combina com a frieza que tem nos instrumentais, criando uma coerência com a atitude que ele tá trazendo ali. Por exemplo, na primeira, o King, que tem um instrumental que se destaca mais pela atmosfera do que pela progressão. O conteúdo lírico não me gera muito interesse, mas também eu não acho que compromete a música. As provocações, o narcisismo que ele segue dentro do que já é esperado dele. Ele tem uma tentativa de reafirmação da posição dele, que inclusive através dos próprios vícios dele, que ele fala, pô, eu sou um cara diferente, os meus vícios não são como os de qualquer um, porque eu estou em outro patamar. E agora, Father, a terceira música do álbum, tem o instrumental mais interessante pra mim. Eu acho que ela se destaca como a minha preferida nesse trecho. A percussão, que tem aquele swing sincopado, bem definido, com aquela textura metálica, que eu acho que é muito legal. Eu adoro aquela percussão daquela música. Uma coisa que eu gosto muito é que o snare, ele parece estourado, talvez até esteja, mas dentro da mix ele é bem controlado, então ele não perde a definição e também ele não machuca seus ouvidos quando você escuta, e eu acho que isso é muito legal, porque dá uma textura agressiva, que nem eu disse. O verso do Travis Scott mantém aquele nível previsível do Travis Scott, sem acrescentar, mas também não comprometer a faixa, então é legal, tá lá. Agora, uma faixa que me surpreendeu positivamente foi All The Love, que já se inicia com um instrumental que
remete aos elementos eletrônicos do Graduation, mas com uma sensação de grandeza, como em My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Os vocais dessa música são extremamente robóticos, o que pode ocorrer hoje em dia com a compressão, o autotune, mas aqui me gerou uma certa dúvida, principalmente pela sibilância extrema nas palavras quando ele fala, porque em uma música é uma coisa, daí nessa música você já vê uma diferença muito grande na mix, então eu já fico, isso me lembra muito da situação em que você coloca uma voz por cima da outra com inteligência artificial. Me entristece porque eu gostei muito dessa música. E aqui eu até pesquisei sobre, existem 2 leituras circulando, e as discussões dos fãs me parecem, em grande parte, uma tentativa de justificar com termos tipo autotune, é Melodyne, é o timbre, é isso aí. E eu já utilizei essas ferramentas em produção, eu nunca tive um resultado que soasse assim tão arenoso. Eu não tô afirmando nem negando que a IA é uma coisa que só me deixou curioso. Eu quero saber o que vai sair nos próximos dias sobre. Porque essa é de forma clara a minha música preferida do álbum. Dá pra ver claramente que nessa tem um pouco mais de trabalho do que nas outras até agora, talvez até nas futuras também, pelo menos na produção que soa tão cheia, enquanto algumas soam tão simplórias aqui. As camadas de synths, as baterias, aquele uso da talkbox do Andre Troutman, ele faz a talkbox soar como um vocal de soul, com vibratos na nota, e eu acho isso muito legal. Principalmente no final ali, que ela soa muito bem. Agora, Punch Drunk é uma que mencionaram muito antes de eu escutar e me deixaram meio ansioso, porque eu achei que ia ser a melhor música do álbum. Talvez seja pra muitas pessoas, mas eu fiquei meio sem reação de primeira, porque é uma daquelas que volta às origens que os fãs pedem o tempo todo, com Chipmunk Soul, mais uma vez. A mix é extremamente nua, porque o sample é um instrumental e a voz dele é bem curta, é só um verso. E eu sei que os apreciadores do Ye adoram esse tipo de som vindo dele. Eu não sinto que o álbum desandou, até porque é tão curto que não fica maçante. E um sentimento que esse estilo me traz é que eu sinto muita vontade de escutar a música original, já que ela é tão proeminente. Tem Mama's Favorite também, que é um outro momento que eu acredito que vale a pena nesse álbum, que é um instrumental atmosférico com synths, vocoder. Os vocais também são legais. Eu gosto da percussão também, que ela vem desse jeito mais agressivo, que nem eu falei já em outras, e quando ela entra, ela contrasta com o instrumental, que é mais abafado, e principalmente o final dela, que tem aquele áudio da Donda West conversando com ele de forma muito doce. De forma alguma eu acharia uma forma de reclamar desse trecho, que foi tirado do Genius, que aliás eu nunca assisti depois do o segundo e o terceiro episódio. Aí, é bom? Você que assistiu? Porque eu lembro que o primeiro é muito legal. Te deixa com um gosto bom na boca se você só assistir aquele. Eu só assisti aquele, não assisti mais nada. Mas mostra como ela acreditava no que ele fazia, ela aconselhava de forma firme, só que carinhosa com ele. É muito lindo e é muito triste também ao mesmo tempo. Sisters and Brothers também tem uma qualidade meio hipnótica no instrumental. Esse synth que soa como eletricidade e repete durante a música toda. De começo ele é intrusivo, mas eu acho que depois ele acaba combinando com o instrumental, bem agressivo. E como eu falei, é meio hipnótico, assim, no final da música você já tá gostando daquele som. E uma coisa que eu realmente gosto é aquele sample usado, o contraste entre a voz que é tão melódica e aquele instrumental que é tão ríspido, funciona muito bem. Principalmente aquele verso que aparece depois dos 2 minutos, que se destaca bastante. E eu desejo muito que existisse só uma versão cantada daquele jeito, com aquela música obscura, com a energia meio obscura. Eu gosto muito, muito, eu achei que combinou muito. Então também tem Bully, que é uma música que eu não fui um grande fã dessa música, mas uma coisa que eu gostei muito foi os vocais do CeeLo Green, que são bem bizarros dessa música. Um timbre de voz meio rasgado e aquela distorção que tem mixado na música. É um momento na música que faz você ficar, opa, o que tá rolando aqui? E o instrumental também é interessante, com as cordas acentuando entre versos. Agora, de resto, não tem muita coisa que me atrai nessa música. Eu gosto muito da parte do CeeLo Green, é isso, o refrão. Eu não vou comentar muito sobre Highs and Lows, porque eu escutei a versão antiga com o sample que foi rejeitado pela cantora francesa Pomme, não sei se é assim que pronuncia, mas eu pesquisei bastante e eu não cheguei a lugar nenhum com o crédito de quem cantou o sample que foi colocado depois, que foi rejeitado dela. Então eu acredito muito que é pelo fato de que é um sample feito por IA, que foi o que me falaram desde a primeira vez que eu escutei o álbum, mas eu queria ter certeza. E eu ainda não tenho, né? E eu espero que esteja errado, porque isso é o suficiente para já
cortar essa música pra mim. Porque a esse ponto, a No AI que foi vendido já tá sendo só uma mentira. Porque No AI quer dizer que tem No AI. Devia ser a Little AI, então, que eu já ia saber antes. I Can't Wait também, que eu acredito que é uma das minhas menos favoritas desse álbum. Eu não gosto dos vocais do Kanye. Esse vocal do sample que soa 100% como IA também. Ou apenas decidiram pegar um cantor e usar o timbre mais robótico possível. Ele destrói a música original, que é You Can't Hurry Love, da Supremes. Apesar disso, eu gosto do instrumental e eu acho que essa poderia ter sido uma música muito boa. Quando eu pego e vou escutar You Can't Hurry Love, que é uma música que eu gosto, super antigona, não dá. É muito robótico de uma forma desagradável. Tem White Lines também depois dessa que eu não penso muito sobre. Eu gosto da Talkbox do Andre Troutman, só que absolutamente não faz jus à versão do The Carpenters ou do Stevie Wonder mesmo. Eu não senti essa música aqui também. Circles é a pior música do álbum de longe. Da primeira vez que eu escutei, tudo parecia errado com ela. E quando ela foi removida do YouTube Music, eu tive o prazer de esquecer que ela existia. Mas daí eu entrei no Spotify e eu vi que tava lá ainda. Agora com uma alteração, porque ela começa com o Don Toliver, só que foi trocado. E agora tem só o Ye cantando a mesma coisa, só com a voz do Ye. Que talvez seja... Tá, nem vou falar sobre, né? Nem vou falar de novo essa palavra. IA, só são duas palavrinhas. IA. E depois de escutar a versão do Ye, ela continua tão horrível quanto, porque os vocais são cantados de forma meio lesada. O sample de We October, se for um sample, não foi uma versão de IA também que fizeram, porque eu já tô desconfiando de qualquer coisa a esse ponto, que é um sample muito raro. É um sample muito conhecido pra você arruinar nessa música. E as melodias que ele canta em cima desse instrumental são completamente fora do tom, completamente desafiam a harmonia do sample. Parece que eles ignoram completamente que você tem que cantar no tom. E eu testei, eu falei, será que eu tô louco? Mas eu toquei as duas melodias juntas e eu falei, realmente, elas estão se gladiando ali. Por isso que elas soam tão desagradáveis. Mesmo se você não tiver nenhum conhecimento musical, você vai perceber que elas são desagradáveis, porque elas estão se batendo o tempo todo. Por isso que soa terrível com ou sem Don Toliver, continua ruim. Preacher Man também é uma das menos ofensivas desse álbum, com aquela qualidade que ela tem de ser crua, os samples e vocais, e é só isso. Porque depois de sentir um certo desgosto com alguns detalhes que aconteceram aqui nas outras, essa chega pra limpar um pouco seu paladar. Tem também Beauty and the Beast, que eu falei dela quando saiu, na época que eu não suspeitava de nada de IA, e eu falei, caramba, eu gostei disso aqui, era aqueles vocais lá. Eu acho que ela é muito inofensiva também, um sample bem nu, só que dessa vez aqui com os baixos bem destacados, que nas outras você pode ver que elas não tem tanto baixo quanto essa aqui tem uma produção que tem uma coisinha mais no finalzinho, no low end ali, tem mais trabalhado. Os vocais que dizem agora ser reais, eu espero, eles passam uma certa inconsistência com os vocais das outras músicas. Se você notar, a forma que eles devem ter sido gravados é muito diferente dos outros. Esses vocais são muito mais abafados, enquanto as das outras músicas são mais sibilantes, são mais ríspidos. Damn também tem esse vocal com inflexões estranhas, que me deixa um pouco suspeito. Nos Reddits que eu acessei, tem sempre um textão falando que não é IA, é só autotune, é a voz dele falhando. Mas usando os meus ouvidos me parece suspeito demais. É só comparar com outras músicas dele que tem autotune também, outras músicas no geral com autotune, você vai ver que tem algo estranho, tem uns artefatos ali que são suspeitos. Eu sinto que as pessoas que falam isso nunca chegaram perto de usar um autotune pra entender como funciona. Mas, mais uma vez, eu espero que eu esteja errado, porque não é uma acusação. É só uma dúvida no meu coração. Tem Last Breath também, que é uma colaboração do Ye com o Peso Pluma. E quando me falaram que essa é a pior música do álbum, eu me preparei para escutar uma das piores coisas possíveis do mundo, né? Porque eu escutei Circles e eu falei, caramba, essa não é a pior. Tem pior que isso. Porque sim, não faz o menor sentido ela estar aqui, mas a esse ponto, qual é o sentido de qualquer coisa? Eu genuinamente acho essa música muito mais escutável do que me venderam ela. E apesar do contexto não ser o mais agradável pra mim, eu sempre gosto de alguns metais instrumentais, e aí tem o latino. Essa música é mais uma questão de coçar a cabeça no geral. É um momento meio Meet Your Padre do Drake. Eu não sei o que falar sobre. Bésame, mamá.
Como te espero. A última música do álbum me lembra algo que poderia estar em Donda, por exemplo, com os instrumentais gigantes, aquele espaço criado na mix. Não é nada que eu amo, mas é um final melhor do que o crime que aconteceu um pouco antes dessa faixa. E assim, depois de escutar diversas vezes cada uma dessas músicas, eu passei alguns dias, todo dia assim, ó, pum, escutando. Eu acredito que consigo entender por que esse álbum foi tão bem quisto pelos fãs. As expectativas foram colocadas tão abaixo com Donda 2, com o Vultures e com todos os problemas que não envolvem a música, problemas pessoais dele, que algo minimamente melhor que esses é logo um suspiro de ar fresco nos pulmões, porque particularmente nada nesse álbum me faz sentir algo profundo, mas ao mesmo tempo não é tão ruim que seja ofensivo. Em vários momentos do álbum eu tenho a sensação de que as músicas não foram terminadas do jeito que elas deveriam ser terminadas. Parece que é uma demo que, entrou aqui essa demo aqui no álbum. E fora que essa coisa da IA também é um ponto que já deu pra perceber que eu não curto muito a ideia, né? E me faz sentir uma apatia maior ainda em relação ao álbum. E só pra deixar claro, eu não tenho nada contra as ferramentas de IA, sabe? Pra isolar um som, pra fazer qualquer coisa. Mas as generativas me causam uma certa aversão. E se você tá ok com isso, eu espero que você tenha gostado do álbum muito mais do que eu. Eu acho que um bom ponto desse álbum é ele ser curto. Apesar das 18 músicas, são 18 músicas muito curtas na sua grande maioria. Por isso eu acho que o álbum não fica chato, apenas pouco engajante. Eu acho que tem momentos bons e tem momentos ruins. Eu gostaria muito que os momentos bons fossem maiores que os momentos ruins. E aqui estão as que eu acho que valem a pena você escutar, as minhas favoritas. King, Father of the Love Punch Drunk, Whatever Works, Mama's Favorite and Sisters and Brothers. Essas são as minhas favoritas. Escuta tudo também, vai que você gosta de outra que eu não gostei. Será que eu fui muito duro com o IE aqui nessas críticas assíduas? E meu Spotify aí critica minhas músicas também, elas são horríveis, são demos que eu nunca terminei. Eu coloco IA nas minhas músicas todas e eu odeio